O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo negou nesta quarta-feira o pedido da defesa de Pablo Marçal para que as redes sociais do candidato do PRTB à prefeitura fossem reativadas. A primeira decisão no caso foi do juiz Antônio Maria Patinho Zors, da primeira zona eleitoral, após processo movido pelo PSB, que acusa Marçal de abuso de poder econômico ao promover campeonatos de cortes em plataformas. Cortes são aqueles trechos de vídeos, né, como nós fazemos aqui, os cortes do Papo Antagonista e publicamos no canal do YouTube. A diferença é que o Marçal ficava estimulando que eleitores, que cidadãos comuns fizessem cortes em troca de monetização, de eventual recompensa financeira, em dinheiro. É isso que está sendo, pelo menos, a acusação. Segundo o partido da Tabata Amaral, o candidato do PRTB ofereceu remuneração a perfis para turbinar publicações favoráveis a ele. O Marçal nega isso. A liminar atingiu contas usadas para monetização no Instagram, no YouTube, TikTok, X e Discord, além do site oficial de campanha. O recurso de Marçal foi negado pelo desembargador Cláudio Langroiva Pereira, que alegou que a liminar não representa risco de prejuízos irreversíveis ao pleito eleitoral, e destacou que se trata de suspensão imposta de forma temporária. Então, só para quem não entendeu, primeira zona eleitoral suspendeu perfis do Pablo Marçal em diversas redes sociais. Marçal recorreu ao TRE de São Paulo. O desembargador no TRE de São Paulo negou o recurso, rejeitou o recurso e manteve a decisão de suspender as contas do Pablo Marçal, sem impedi-lo de criar novas contas, nas quais ele tem que formar um novo conjunto de seguidores. É o que ele está fazendo aí aos milhões, com todo o protagonismo que anda tendo. O magistrado negou que a medida seja uma censura, como alega Marçal, e alegou que a decisão visa garantir igualdade e integridade ao processo eleitoral. Abro aspas. Frente à ocorrência de censura a contrário senso, devemos destacar que ações judiciais voltadas a garantir parâmetros democráticos de igualdade, integridade e equilíbrio do processo eleitoral não se constituem em exercício de censura, nem de afrontas a direito fundamental. Fecho aspas. A defesa do candidato do PRTB anunciou que vai recorrer. Olha, eu queria chamar a atenção para essa decisão do desembargador, porque está havendo uma xandonização do poder judiciário. A gente lê as decisões e, né, Greb, nós temos uma bagagem literária. Nós sabemos identificar o texto que está se referindo a elementos específicos e o texto que está tratando das questões de uma maneira genérica, fugindo aos pontos de debate, aos pontos problemáticos. E essa decisão do desembargador é exatamente assim como era a do juiz eleitoral da primeira zona eleitoral, como são as decisões do Moraes contra as plataformas de rede social, contra os alvos do 8 do 1, ou desses esquemas que ele aponta no governo Bolsonaro. São decisões que não entram nos detalhes específicos, não fazem a aplicação direta. Ah, não, é preciso manter a igualdade, então suspende tudo. Estão dizendo que é censura? Não, não é censura. E aí você fala, tá, mas qual é a argumentação? E não aparece uma argumentação específica. É uma linguagem de militância, uma linguagem de autoridade, argumento de autoridade. Olha, eu sou o juiz aqui responsável, eu estou dizendo que não é e acabou. Não há uma necessidade de prestar contas, de esclarecer o argumento com elementos objetivos e verificáveis por quem vai ler. Isso está acontecendo no Poder Judiciário. É uma deterioração da linguagem que já acontece no Brasil há muitos anos, em diversas em diversas situações, mas estou falando já há um rebaixamento da cultura no Brasil que levou à degradação da linguagem. E a gente tem visto esse reflexo muito negativo, muito degradante no Poder Judiciário, Greg. A gente tinha um jargão para isso, né, no jornalismo, quando você tinha que preencher ali aquele espaço fixo, né, de jornal, de revista, e daí vinha material lá, só tinha uma informação que dava para um parágrafo, e você tinha que fazer 5. Então falava, segura no texto. Os juízes estão segurando no texto. Não estão pondo ali, de fato, argumentos claros, fortes, baseados na lei, né, para justificar as suas decisões. Felipe, eu estou pensando assim incessantemente sobre essa história nos últimos dias, e eu acho que assim tem uma confusão que está acontecendo. Porque essa história diz respeito a abuso de poder econômico. Certo? O Marçal teria usado dinheiro para pagar pessoas para cortar
os vídeos dele e amplificar o alcance nas suas próprias redes sociais. Então... Nas suas das pessoas. Nas suas das pessoas, não do Marçal, certo? Mas, eventualmente, ele podia fazer a propaganda na rede dele. Exato. Não quer dizer, vamos repetir e vamos detalhar já com os recursos do Google e do X, que todas as postagens da rede social faziam essa propaganda. Exatamente. Então, a pergunta, no primeiro momento, e até agora, é: de que maneira as redes do Marçal serviam de instrumento para esse abuso de poder econômico? O problema não é se a rede social do Marçal é grande ou pequena. É o uso, certo? Para permitir essa picotagem e esses concursos. Nem a primeira decisão, nem essa de segunda instância, põe o dedo direito na questão central. Não põe. Não põe a questão. E daí, ele está sendo punido por ter redes sociais grandes. Ele está sendo punido por isso. Essas decisões estão dizendo: como ele tinha redes muito grandes, isso aqui é grave. Mas não é isso. Não é isso. Então, eu acho que a Justiça Eleitoral tomou uma decisão em primeira instância que era quase uma decisão cautelar. Olha, vamos parar e ver o que está acontecendo. E teve uma chance de pensar no assunto. Que já era ruim. Já era ruim porque era mal redigida. Podia ser... Mal argumentada, mal justificada. Exatamente. Como a gente observou aqui, né? Ganhou uma segunda chance de rever o assunto. Isso. E a decisão me parece que é até pior. Exatamente. A segunda sentença é até pior. De novo, não põe a mão na questão. São generalidades, como vocês estão vendo na tela. Parâmetros democráticos de igualdade, integridade, equilíbrio. Não entra na especificidade. Qual postagem? Qual é a violação? Qual é o problema específico? Como é que se pune alguém por um problema específico? Se faz uma punição genérica? Exato. Assim, a primeira decisão deveria, talvez, ter falado: olha, no prazo tal, o Pablo Marçal precisa demonstrar que cessou a ação ilegal, ou que as suas redes sociais foram limpas de todos os vídeos que incentivavam as pessoas a fazer. Sei lá, certo? Mas... Ou até a multa pela quantidade de vezes em que ele fez uma propaganda indevida de recompensa financeira ou por ter pago essas pessoas. Ou até, em última análise, eu não sei, uma suspensão pontual por um prazo determinado, mas não que vá até o fim da eleição. Para se separar ali o joio do trigo. Para se separar o joio do trigo. Agora, do jeito que está, para mim agora ficou claro. Ele está sendo punido porque tinha redes grandes. Porque os juízes estão falando: esse cara tinha uma vantagem em relação aos outros. Tem milhões de seguidores. Mas ele construiu isso ao longo dos anos. Antes de entrar na campanha. O capital de cada um. Exato. Capital aqui não no sentido financeiro, mas aquilo que cada um constrói para ter a projeção necessária para a sua candidatura. Cada um tem a sua história e cada um vai usar aquilo conforme manda a sua campanha. Quer dizer, é justamente por acreditar que tem força, que tem influência, que ele se candidata, que ele acredita que tem chance de vitória. Então, quer dizer, o mínimo era justificar: olha, consideramos que para haver um reequilíbrio das forças, é necessária essa suspensão, mas aí precisava haver algum cálculo. Ele tinha tantos milhões de seguidores. Com esses cortes, ele atingiu tantas milhões de pessoas. Então, a gente considera que se obrigá-lo a criar novas redes, etc., ele vai ter um trabalho para isso, que vai demorar tanto tempo, e a gente calcula aqui que isso vai reequilibrar porque ele levou vantagem. Você precisa ter o mínimo de raciocínio. Seria muito difícil formar essa equação que eu estou aqui sinalizando. Sim. Mas eu estou dizendo que a decisão ela é desproporcional, porque ela não traz essa argumentação sólida a respeito dos motivos pelos quais se derruba uma conta com milhões de pessoas e se obriga o candidato a reconstruir todo o seu público de seguidores da rede social. Exato, e a legislação eleitoral em momento nenhum diz que você precisa abrir novas redes sociais quando você for entrar para a política,
Você pode claro, trazer o seu exatamente. patrimônio de comunicação, o seu megafone, né? Cada um tem o seu megafone se decide entrar na... Claro, da Atena tem anos de televisão, ele tem um Exato. público, a Tabata Amaral já está na política, o Guilherme Boulos tem aí apoio do Lula há tanto tempo. Então, assim, cada um tem o seu patrimônio eleitoral, o seu público, a sua zona de influência. Então, a gente vai voltar a essa argumentação a partir dos recursos do X e do Google. Assim como fez o Papo Antagonista aqui na segunda-feira, 26, o X e o Google apontaram em recursos apresentados no mesmo dia as omissões, obscuridades e extrapolações do juiz Antônio Maria Patinho Zós, da primeira zona eleitoral, nessa decisão de suspender os perfis do Marçal, que é o que a gente estava relembrando agora. As análises dos recursos do X e do Google, aparentemente, pelo que a gente entendeu, seguem pendentes na primeira zona eleitoral, mesmo com essa decisão do TRE de São Paulo. Isso a gente vai precisar confirmar aí nos próximos dias, ver se vai sair uma decisão específica sobre esses recursos, ou mesmo se o juiz eleitoral vai considerar que está prejudicado o objeto a partir da manutenção da decisão no TRE. Vamos ver. Mas na linha das análises que a gente tinha feito, os advogados do X, por exemplo, afirmaram, aspas, ainda que se entenda pela existência de ilicitude em posts existentes na conta, a ordem deve ser restrita à remoção de postagens específicas, consideradas irregulares por essa Justiça Eleitoral. Fecho aspas. Quer dizer, o que a gente estava falando aqui. A ordem de suspensão integral da conta contrariaria dispositivos constitucionais e a legislação infraconstitucional relativa à matéria, assim como as normas eleitorais, revelando-se desproporcional sob o ponto de vista dos direitos fundamentais envolvidos. Mais um trecho aqui que eu li da defesa do X. Já para o Google, que contestou a determinação de suspensão integral de canal no YouTube do Pablo Marçal, a decisão incorreu em obscuridade ao abranger um conjunto indeterminado de vídeos que potencialmente não possuem relação alguma com os fatos alegados na demanda, afetando a funcionalidade e a prestação de serviços da plataforma. Aliás, isso aconteceu tanto no recurso do X quanto do Google. O X falou assim, olha, o pedido inicial do PSB, que é o partido da Tabata, apontou postagens no Instagram, em outras redes, mas não no X. No X, a conta Pablo Marçal não fez nada disso, não tinha documento que mostrasse nem sequer a postagem específica. E mesmo assim entrou no bolo da suspensão geral, para você ver que é mais grave ainda. E o Google está dizendo algo parecido. Quer dizer, não tem relação com os fatos ali alegados na demanda. Os advogados acrescentaram o seguinte, abre aspas, o bloqueio integral da página do canal, em contrapartida à remoção de conteúdos específicos, analisados pelo judiciário e considerados como violadores, é incompatível com o artigo 38 da resolução tal do TSE, pelo qual a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático. Fecho aspas. Quer dizer, Greve, os advogados fizeram a mesma análise que a gente. Falaram, olha, se vocês consideram que há postagens, que há determinados conteúdos que violaram a legislação, que se removam esses conteúdos, eventualmente se imponha uma multa, e até uma multa para a caso de não remoção. Agora, suspender integralmente viola todos os outros princípios, todos os outros direitos, todas as outras liberdades. É aquilo que a gente estava falando, né? Menor interferência possível. Quando você está falando, sobretudo, de um direito fundamental como expressão, se você vai interferir nisso, tem que ser muito, muito, muito cuidadoso. E o que a justiça, quer o Alexandre de Moraes, quer a justiça eleitoral nas duas instâncias, está fazendo é o contrário. É ser zero cuidadosa. É agir como um rinoceronte na proverbial loja de cristais. Entra e vai quebrando tudo. O mau exemplo vem de cima de Alexandre de Moraes. Certo? Então, eles não estão fazendo interferências mínimas, eles estão fazendo interferências maximizadas. Estão arrancando as contas inteiras do sujeito. É óbvio que estão impondo um prejuízo desproporcional ao Pablo Marçal. Não tenho grande simpatia não pelo Pablo Marçal, mas neste caso ele está sofrendo um dano indevido que está sendo impingido a ele pela justiça. E é como no caso do Felipe Martins, quer dizer, se você tem algo específico para punir, que você puna aquilo que é específico. Se você não tem, você não pode punir. Agora, quando você faz uma reação institucional que extrapola
aí você acaba dando legitimidade para o discurso de vítima, de perseguido, você vai criando um mártir, você vai fortalecendo aquela pessoa que você considera que deveria ser punida. Elas acabam saindo eventualmente com mais força. Vamos em frente, entrevista, mas ainda nesse assunto. Entrevista ao meio-dia em Brasília, programa aqui do canal de O Antagonista, o ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, criticou a suspensão dos perfis do Marçal, classificou a medida como extravagante. Vamos acompanhar. Liberdade deve ser o lema. Agora, no campo eleitoral, considerada a prática de atos, quer por candidato, quer por detentor de mandato, quer por partido político, nós temos consequências. Consequências quanto ao futuro registro. Antecipadamente, não se pode ter providências extravagantes como a retirada de uma certa pessoa da própria internet e da utilização de uma plataforma qualquer. Isso não é harmônico, isso não é sadio, não é harmônico com um Estado de direito, um Estado organizado. Agora, que se houver desvio de conduta na fase de candidatura, na fase eleitoral propriamente dita, que aquele que haja cometido desvio de conduta responda, e responda de acordo com o figurino legal. Greve para fechar? Para fechar, é interessante uma coisa que o ministro diz. Se tiver havido abuso de poder econômico, isso vai se refletir na hora que o Marçal for registrar uma eventual vitória, né? Na hora que ele for ser diplomado como eleito e tudo mais. É lá que você vai verificar. Não é motivo para você impedir o cara de falar nesse momento. Então tem um descompasso entre a punição que está sendo aplicada e aquilo que ele eventualmente cometeu. Tá tudo ruim. A entrevista completa com Marco Aurélio Mello está disponível no nosso canal de YouTube, na playlist do programa Meio Dia em Brasília. Ela foi feita pelo Wilson Lima e pela Débora Sena, nossos repórteres em Brasília.